A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bom termos essa oportunidade, este privilégio de estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor. Como foi dito lá no nosso grupo, a partir de hoje eu vou estar ministrando aqui as aulas, as lições para vocês aqui. E qual é a grande sacada, o grande o que vai ser bom, vai ser benéfico para nós aqui, é que você não vai gastar mais espaço do seu celular para ficar baixando os vídeos, né? Então você não vai gastar também pacotes da sua internet e também aqui nessa plataforma, aqui no YouTube, nesse canal, eu vou ter mais liberdade para ministrar a aula para vocês. Eu ficava muito preso porque eu ficava com medo dos vídeos ficarem longos, e com isso não poder não poder ministrar muita coisa para vocês, né? Porque tinha que ser bem rapidinho, por isso eu não conseguia falar. A partir de hoje não. A partir de hoje nós estamos aqui nesse canal, nós vamos ter liberdade aqui para estar falando com mais profundidade a lição, ok, pessoal? Então vamos lá. Eu já passei essa lição para vocês, já passei o áudio para vocês, já passei o vídeo para vocês, mas agora eu vou fazer mais uma vez essa lição a título de teste, né? E já para aqueles que não puderam ter que ainda não tiveram a oportunidade de estudar a lição, já vai estudando aqui. Nós já deixamos aqui disponível aqui no nosso canal, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa lição aqui para os líderes de células, para vocês, tá bom? Desde já agradeço a todos vocês que tiraram esse tempo aqui para a gente ministrar a aula, aprender da aula. Eu tenho certeza que Deus vai lhes recompensar, ok? Então vamos lá. Nós estamos nessa temática, as bem-aventuranças. Nós estamos na lição de número 3, e o tema hoje é os que choram. Bem-aventurado os que choram. Então vamos lá. Vamos começar fazendo a leitura da introdução. A lição que temos hoje em apreço, retirado de Mateus 5:4, fala que seremos consolados quando chorarmos. Esse consolo que só podemos encontrar na graça e no amor de Jesus Cristo nos oferece duas curiosidades interessantes. A primeira está na empatia que o mundo tem com esse texto, pois o mundo está atrás de suas alegrias e bem-estar, e definitivamente não é isso que o versículo oferece. Na segunda curiosidade está no paradoxo existente do mesmo, pois como alguém pode ser feliz chorando? Como alguém consegue ser bem-aventurado derramando lágrimas em seu rosto? Então abra o seu coração e vamos aprender com essa bem-aventurança. Vamos lá. Nessa leitura inicial, vocês vão perceber que eu apresentei para vocês duas curiosidades. Quais são essas duas curiosidades? A primeira curiosidade, relacionada ao texto, Mateus capítulo 5, versículo 4, onde diz que bem-aventurados que choram. A primeira curiosidade é o efeito que esse versículo traz ao coração daqueles que não são cristãos. Qual é o efeito que traz ao coração das pessoas que não são cristãos? O que esse versículo proporciona, causa dentro deles? Aqueles que não são cristãos, que não são regenerados em Cristo, este versículo traz um tipo de constrangimento, um tipo de bloqueio, de represália por ele. Por quê? Porque o texto vai dizer que feliz é aquele que chora. E o homem lá fora, ele está procurando tanto a alegria, o bem-estar, a tranquilidade, a comodidade, que eles estão procurando a bem-aventurança através das suas próprias forças,
através dos seus próprios méritos, através das suas próprias, da sua fama, da sua inteligência, do seu dinheiro. E Jesus vem dizendo que para ser alegre, para ser feliz, porque bem-aventurado significa isso, ser feliz, você precisa chorar. Então o mundo olha para isso e fala assim: não, isso não está correto. Eu tenho que chorar para ser feliz, eu tenho que derramar lágrimas para ser feliz. Então, esse versículo causa esse tipo de sentimento ao coração daqueles que não são regenerados. É um sentimento de represália, é um sentimento de bloqueio. Existe uma resistência muito grande neles devido a isso. Por quê? Porque eles querem obter o sucesso, a alegria, através das suas próprias forças, através do seu próprio autoconhecimento, e não através de lágrimas, de uma demonstração de fraqueza. Então, por isso que esse versículo causa um tipo de constrangimento, de resistência àqueles que não são regenerados. A segunda curiosidade, ainda na introdução, que eu trago para vocês, é o paradoxo do versículo. E eu não sei se você já percebeu isso, a Bíblia ela é cheia desses paradoxos. Quer ver? Olha para você ver. A Bíblia diz que para crescer, você tem que o quê? Diminuir. Você quer ser forte, você tem que ser fraco. Se você quer ganhar, você precisa perder. Você quer ser exaltado, você precisa se humilhar. Isso que é o paradoxo. E esse aqui também é um paradoxo. Olha para você ver. Para você ser feliz, você precisa chorar. Para você ser alegre, ser um bem-aventurado, você precisa derramar lágrima no seu rosto. Então esse é um paradoxo do texto, inclusive a Bíblia é cheio desses paradoxos, ok? Então essa é a introdução. Pessoal, antes de finalizar e começar aqui as nossas perguntas, aqui, as nossas perguntas começam aqui, tá vendo? Antes de começar, veja que eu separei um quadro de curiosidade que eu quero que vocês passem para o pessoal aqui da célula. Eu quero que vocês passem essa curiosidade para eles. Que é essa aqui, ó. A palavra grega que Jesus usa para falar de choro foi pentel. Eu vou repetir aqui para ficar bem claro para vocês a tradução. Pentel. O que significa pentel? Pentel significa chorar pela morte de um parente. Essa palavra está associada a prantos, a angústia, a agonia. Então, quando Jesus diz que nós precisamos chorar para ser bem-aventurado, não é qualquer lágrima, não é qualquer choro, não. É algo mais profundo, é uma lágrima, é um choro que vem de uma agonia, de uma angústia, mais ou menos semelhante àquele sentimento que nós temos quando nós perdemos um ente querido, né? Por exemplo, na célula de vocês, com certeza tem pessoas que perderam familiares. Você que está me assistindo já perdeu um ente querido. E não foi uma dor agona, não foi uma dor aguda, uma dor doída, não foi? Então é esse choro, é essa dor que Jesus está nos chamando a ter. É esse choro, é essa dor que Jesus está falando que nós devemos ter para sermos bem-aventurados, ok? Então, nessa curiosidade eu quero que vocês deixem bem claro que não é qualquer lágrima. Aquela lágrima que você derrama quando está assistindo uma novela. Não, isso não é a lágrima que nos torna bem-aventurados. Está assistindo um filme e tem uma cena envolvida com músicas, com instrumentos musicais e você pensa que e você começa a chorar. Não, também não é essa lágrima aí que nos torna bem-aventurado. A lágrima que nos torna bem-aventurado é uma lágrima mais profunda, é uma lágrima doída, é algo semelhante às lágrimas que derramamos quando perdemos um ente querido, ok? Então é esse tipo de choro que nos faz ser
bem-aventurados, ok? Mais para frente, na última pergunta, se eu não me engano, eu vou falar por qual motivo nós devemos chorar, ok? Mas de antemão, é só uma introdução, é só para você conquistar a atenção aí do pessoal da célula. Vamos lá? Vamos continuar? Aqui temos na primeira pergunta. Essa primeira pergunta, vocês vão perceber que na verdade é só uma brincadeirinha, um envolvimento, um quebra-gelo com o pessoal. Veja bem, alguém poderia me citar alguma personagem da Bíblia que chorou? Aqui o pessoal com certeza vai lembrar de um, vai lembrar de outro. E aqui é simplesmente uma questão mais, igual eu falei, é uma questão de quebra-gelo, de dinâmica mesmo aqui com a célula. Então não precisa se preocupar com essa primeira pergunta. É só simplesmente algo para nós interagirmos e podermos folhear a Bíblia e aprender mais com a Bíblia, ok? Então você vai perguntar, alguém poderia me citar alguma personagem da Bíblia que chorou? Deixe os participantes responder. Aí você tem esses textos aqui que falam sobre lágrima. Salmo 6,6 até o 9, Isaías 48, Esté, João 16:20. Então você pede alguém para estar lendo esses textos aqui, que vai facilitar para vocês, ok? Então lembrando, essa primeira pergunta é na realidade mais um quebra-gelo, uma dinâmica entre o pessoal da célula. Vamos lá para o segundo. Segunda pergunta. Epa, passei. Segunda pergunta é essa aqui. Você tem facilidade de chorar? Ou você não chora por nada? Na sua opinião, por que você é assim? Por que você chora fácil? Por que você tem dificuldade em chorar? Deixe os participantes responderem. Se na primeira pergunta era uma dinâmica, era algo assim mais voltado para um quebra-gelo, nessa segunda ela é uma pergunta mais íntima, não é verdade? Ela é uma pergunta mais íntima. Inclusive eu coloquei aqui, ó, na resposta, coloquei assim, ó, a resposta é particular. Mas mesmo assim, fale como você é. O que eu estou querendo que você faça aqui nessa segunda pergunta? É que você participe, você fale, ó, eu tenho facilidade de chorar, eu acho que eu tenho facilidade de chorar por causa disso. Ó, não, eu não tenho muita facilidade de chorar, mas isso não quer dizer que eu não sou quebrantado e tudo mais. Eu acho que eu não tenho facilidade de chorar por causa disso e disso. Dê a sua própria opinião, dê a sua própria resposta, né? Fale com o pessoal que isso é bom. Isso é bom que o pessoal vê você como ser humano também. Vê você como uma pessoa que tem sentimentos. Porque, infelizmente, as pessoas acabam esquecendo do sentimento dos líderes. Pensa que o líder tem que estar firme, forte, tem que ser certinho. O bom seria que nós fôssemos perfeitos. Mas ninguém é perfeito, certo? Então, dê seu comentário, fale a sua resposta, dê a sua opinião, que eu tenho certeza que vai agregar muito para a sua liderança, tá bom, pessoal? Lembra que a primeira pergunta e a segunda pergunta é quase que dinâmica, é quase uma dinâmica. A gente não está ensinando muito, não. Nós vamos ensinar agora, a partir da terceira pergunta. Olha a terceira pergunta aí, vamos falar? Vamos nela? Qualquer pessoa do mundo que chora faz dela uma bem-aventurada? Gente, que pergunta mais interessante, né? Qualquer pessoa do mundo que chora faz dela uma bem-aventurada? Deixa o pessoal responder, deixa o pessoal participar e tudo mais. E a resposta é esta aqui: não. Deixe bem claro que não. Porque assim todas as pessoas do mundo seriam bem-aventuradas, né? Qualquer lágrima que qualquer pessoa no mundo chora torna ela bem-aventurada? A resposta é não. Porque se fosse assim, todo mundo seria bem-aventurado. Olha para você ver, ó. Pois todo ser humano está chorando por alguma coisa. Seja doença, seja desemprego, depressão, família, sonhos, enfim. Todos nós choramos por alguma coisa, ou por alguém, ou por algum momento, uma situação. Então, se qualquer lágrima
fazesse com que nós nos tornássemos bem-aventurados, todo ser humano da terra seria um bem-aventurado. E não é isso que a Bíblia nos ensina, ok? Então, qualquer lágrima nos torna bem-aventurado? Não, é uma lágrima específica, ok? Então, a última pergunta, a quarta pergunta é essa. Mas que choro é esse que nos faz bem-aventurado? Que choro é esse? Aí vemos a resposta. Deixa o pessoal participar. Aí vemos com a resposta. O choro que Jesus está falando é o choro por causa dos nossos pecados, dos nossos erros. Aqui está errado, viu? Erros. Erros contra Deus. É o choro por causa da destruição do pecado no mundo, em nossas vidas. Então, qual lágrima que nos torna bem-aventurado? É aquela pessoa que chora por causa dos seus erros, dos seus pecados, pecados que ela cometeu contra Deus, dos seus erros que ela cometeu contra a palavra de Deus, dos erros que ela cometeu contra os ensinamentos das Escrituras, aquele pecado que foi contra a santidade de Deus. Quando você assim peca, quando você assim erra, você tem que chorar pelo seu pecado, você tem que chorar pelo seu erro. E lembrando que não é uma lágrimazinha correndo pelo rosto, é uma dor profunda, é uma agonia, é uma angústia por causa dos seus pecados. E não somente isso, é um choro também, além dos nossos pecados, mas também um choro devido à grande destruição no mundo. Quando as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo destruídas, morrendo de fome, destruídas pelo desemprego, nós temos que chorar por essas má notícias, porque tudo isso é devido à devastação do pecado no mundo. Tudo que está acontecendo de ruim no mundo acontece por causa do pecado. Então, meu querido, eu tenho que chorar por isso. Eu tenho que me angustiar pelo tanto de pecados que tem acontecido contra Deus na face da terra. E inclusive eu sou um desses. Você é um desses, um pecador que tem difamado o nome de Deus. Quando eu olho para essa situação, quando eu vejo que eu sou um pobre pecador miserável, desprovido de graça, quando eu olho para isso, eu tenho que chorar pelas minhas misérias, eu tenho que chorar pelos meus erros, chorar pela destruição do pecado no mundo. É essas lágrimas que nos tornarão bem-aventurados, que nos torna bem-aventurados e que nos darão direito de um dia sermos consolados por Deus. O que significa ser consolado por Deus? Purificado de todo erro, não pecaremos mais, viveremos uma vida santa, plena, 100% santa diante de Deus. Amém? Então essas são as 4 perguntas da nossa lição. E para finalizar, eu tenho aqui duas aplicações. A primeira aplicação que eu quero trazer, na verdade, são perguntas, né? É essa aqui. Você já chorou alguma vez por causa dos seus pecados? Ou você chorou por causa das consequências dele? Ah, meus irmãos, se você não assistiu a uma das aulas de domingo, eu gostaria que você retornasse uma dessas aulas. Se eu não me engano, é a aula de número 3. Eu falo um pouco sobre o que é remorso e o que é arrependimento. O que é remorso e o que é arrependimento. O que é remorso? Remorso é aquela pessoa que chora por causa da consequência do seu pecado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples e bem prático. Um homem está casado e tem 2 filhas. E ele acaba cometendo um pecado chamado adultério. Ele tem um relacionamento extraconjugal. Qual é a consequência desse pecado? A consequência desse pecado é que ele, dependendo, na maioria das vezes, quando a mulher descobre a traição do marido, a mulher se separa dele
né? Eu estou falando aqui de modo geral, regra geral. A mulher se separa dele, geralmente a guarda vai para a mulher, a esposa, e geralmente a casa também acaba sendo dividida e perde-se a casa também. Então, olha a consequência do pecado dele. Ele vai perder a esposa, perder a guarda dos filhos e vai perder a sua casa e também vai perder a sua índole, vai perder a sua fama, vai ter o seu nome difamado, tudo mais. Quando ele vê que perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu o nome, perdeu a casa, ele desaba em choro. Mas isso aí é arrependimento? Não. Ele está chorando por causa da consequência dos seus erros, da consequência dos seus pecados. Conseguiu entender? Isso é remorso. Pastor, então o que é arrependimento? Arrependimento é a pessoa que chora pelo pecado em si. Ela cometeu o pecado e chora arrependido, clama a Deus por misericórdia pelo fato de ter errado. Vamos pegar o mesmo exemplo do homem que traiu a mulher. Ele foi lá, teve um relacionamento extraconjugal. Quando ele teve o relacionamento extraconjugal, a sua esposa não ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Morreu o assunto ali. Só que ele se arrepende pelo erro que cometeu, clama a Deus, pede a Deus misericórdia, não teve consequência nenhuma, ninguém ficou sabendo de nada, ainda continua casado, ainda continua com os filhos, ainda continua com a índole, todo mundo pensa que ele é santo, né? Que ele tem um relacionamento conjugal bom, e ele se arrepende daquele erro. Aí sim, isso é arrependimento, porque não houve consequência, mas ele se arrependeu do seu erro, arrependeu do seu pecado. Ele vai alcançar a misericórdia de Deus? Sim, porque houve arrependimento verdadeiro. Aqueles que têm remorso alcançam a misericórdia de Deus? Não, porque a misericórdia de Deus advém sobre aqueles que têm o verdadeiro arrependimento. E esse arrependimento, ele vem com o poder gracioso do Espírito Santo de Deus. Ok? Então a pergunta é, na nossa aplicação, você tem se arrependido ou você tem chorado de remorso? As suas lágrimas doídas é pelo fato da consequência dos seus pecados, ou as suas lágrimas doídas, agonizantes, é devido ao pecado em si? Pense bem, reflita sobre isso, ok? A segunda aplicação é, se você se arrepende e chora por seus pecados e se sente um pobre de espírito, se alegre, porque você é um cidadão dos céus. Porque esse arrependimento, essas lágrimas, o homem natural não pode fazer e muito menos fabricar. Olha que coisa linda, meu irmão. É por isso que a Bíblia fala que bem-aventurados são aqueles que choram pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas as peripécias do mundo, as mazelas do mundo. Nós choramos. E essa lágrima, ela só pode ser derramada para aqueles que foram salvos, aqueles que foram libertos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Se você assim chora, se você assim derrama lágrimas, se está agonizado por isso, angustiado por isso, meu querido, se alegre. Você é um cidadão dos céus. O homem natural, o homem lá fora, não consegue produzir, não consegue fabricar. Pelo contrário, eles querem correr dessas lágrimas. Eles querem se mostrarem fortes, se mostrar aptos, vigorosos. Eles não querem exercer, fazer tal coisa, demonstrar tal coisa. Se você assim tem, ou melhor dizendo, se você assim pratica, parabéns, você é um cidadão dos céus. Amém? E para finalizar, a nossa última aplicação na verdade, não é uma aplicação, é um desafio. Jesus está te chamando hoje para você se arrepender, chorar e reconhecer Ele como seu único Salvador. Se você está ouvindo essa lição e não se arrependeu, ainda não tem chorado pelos seus pecados, Jesus está te convocando hoje. Que o Espírito de Deus lhe conceda força
ilumine o seu coração, ilumine a sua mente para você, em nome de Jesus, estar se arrependendo, chorando e reconhecendo Ele como seu Senhor. Porque é só assim que nós receberemos a posição de cidadão dos céus. Amém? Então está aqui a nossa lição de hoje. Finalizamos aqui a nossa lição. Quero louvar a Deus, viu, meus queridos líderes de célula? Deus abençoe vocês poderosamente, fortemente. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês. E qualquer coisa, qualquer necessidade que vocês tiverem, qualquer dificuldade que vocês estiverem passando, entre em contato comigo, entre em contato com Hudson, que nós estamos aqui pronto para ajudá-los. Ok, pessoal? Um forte abraço para todos vocês, que a mão de Deus esteja estendida na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus, ok? Nós vamos voltar próxima quinta-feira agora, nós já temos lição nova aí, né? Já temos lição nova aí para vocês, e vai ser aqui, a partir de hoje, vai ser aqui os nossos estudos, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, tchau, tchau, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.